Estamos de volta agora com um download da notícia e vamos começar falando sobre o Grande ABC, porque o Parque Tecnológico de Santo André reúne 4 empresas residentes em um ecossistema voltado à inovação, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Para falar sobre essa iniciativa e os impactos para a cidade e para o ABC, conversamos com Marcos Godinho, diretor do Parque Tecnológico de Santo André. Bom dia, Malu. Bom dia a todos os que nos acompanham aqui na Guardiã da Notícia. É um prazer estar com vocês aqui agora sim. Bom dia, Marcos. Começando, a nossa entrevista, o Parque Tecnológico agora ele reúne empresas como Social Droids, IAR, General Motors e o Rebicon. O que a chegada dessas organizações representa para Santo André e para o desenvolvimento tecnológico da região? Na verdade, eu acho que até é mais importante a gente pontuar um pouco, até antes de falar desses residentes agora, o que é o Parque Tecnológico e como ele se constituiu. Nós, na verdade, somos uma rede institucional. O Parque ele nasceu integrando organizações, empresas, as universidades aqui da região. Hoje são cerca de 100 organizações, pouco mais de 100 organizações, que integram o ecossistema do Parque Tecnológico, Sejam empresas, sejam startups, sejam organizações representativas como a CISA, a Fiesp. A CISA, inclusive, é um mantenedor do Parque Tecnológico. Então, mais do que a presença de algumas organizações e startups, por exemplo, como essas que você mencionou, ou empresas como a GM, aqui dentro do parque, o parque é, sobretudo, uma grande rede, um grande espaço institucional que reúne um conjunto de mais de 100 atores aqui, desenvolvendo programas e iniciativas em pelo menos 3 eixos importantes de atuação aqui do parque. Essas organizações que você mencionou, hoje estão aqui dentro do parque como organizações que desenvolvem demonstradores tecnológicos. Então, a Social Droids, por exemplo, e o IAR desenvolvem aqui demonstradores tecnológicos dentro da plataforma de robótica de serviços, humanoide e robótica industrial avançada. A GM tem aqui um núcleo de desenvolvimento também e um demonstrador de tecnologias assistivas automotivas e um núcleo dedicado à inovação aberta internamente conosco aqui, e a Rebicon, do mesmo modo, também operando um demonstrador de tecnologias de fusão nuclear. A presença dessas organizações e do conjunto, na verdade, de organizações que integram hoje o ecossistema do Parque Tecnológico é bastante relevante no sentido da capacidade que que essas organizações trazem e que é demonstrada de mobilização de todas as capacidades que nós temos aqui no ABC, Às vezes a gente se deixou levar nos últimos anos por um modo muito, talvez não tão apropriado de entender o ABC, sobretudo pelo lado do que nós perdemos, Ficou muito marcado aqui no ABC a ideia da desindustrialização, da perda de competitividade, mas a gente também precisa entender que nós temos um legado de inovação, um legado de empreendedorismo, um legado que é mais do que um legado de empreendedorismo industrial, é mais do que ser o berço da indústria no Brasil, mas nós estamos falando de uma história de inovação e de empreendedorismo que é fundamental recuperar e entender que essa história e tudo que ela nos deixou como legado, todas as competências tecnológicas, toda a cultura empreendedora que ela nos deixou como legado, isso é uma vantagem comparativa fantástica que a região tem, que as cidades da região têm, e essa vantagem comparativa, ela precisa ser transformada em vantagem competitiva. De que modo? Especialmente, modo como o parque, especificamente como política pública, ele olha, então, para buscar fazer com que a inovação
né, e a integração entre esses atores promova a inovação, para que a inovação seja uma mola para a competitividade e para novos momentos, né, e um resgate da de todos os potenciais que a história econômica nossa aqui da região já demonstrou que nós temos. Então, basicamente, para além, né, dessas 4 que você mencionou, o conjunto de organizações que atuam, né, que participam aqui do ecossistema, nossa perspectiva é destravar as potencialidades todas e, por meio de inovação, ampliar a competitividade, né, da nossa economia local, da economia regional também, e outros conjuntos de competências, né, que podem ser, e outras competências e iniciativas que podem ser mobilizadas, né, em 3 eixos. Depois eu posso falar um pouquinho desses eixos de atuação do Parque Tecnológico. Muito bem, diretor. E falando, né, sobre os espaços, esse espaço ele conecta empresas, universidades, startups, pesquisadores e o poder público. Como que essa aproximação ela pode transformar pesquisas e ideias em novos negócios, empregos qualificados e soluções para a indústria? Eu comentei, né, entre os eixos, né, nós estamos aqui a partir de 3 eixos, então, né, desenvolvimento e inovação, empreendedorismo, né, fomento ao empreendedorismo, especialmente de base tecnológica, cultura de inovação, educação, capacitação. Hoje, né, esse é um problema do Brasil, não só dessa região aqui. Nós somos reconhecidos como bons produtores de conhecimento, e a nossa região participa disso. Inclusive, nós temos várias universidades aqui com potencial e capacidades, né, de produção de conhecimento enormes. Por outro lado, a gente tem um tecido, né, econômico, industrial também bastante relevante. A questão toda é a dificuldade que a gente tem no Brasil como um todo de transformar nossa capacidade de produção de conhecimento em tecnologia e aplicação, em soluções, né, para desafios concretos, reais da indústria, da sociedade como um todo. O parque ele tem atuado no sentido de encurtar essa distância entre a capacidade de conhecimento e os ativos que a gente tem todos na região e o desenvolvimento de soluções e aplicações. No âmbito do Programa de Inovação Aberta, por exemplo, então a gente tem, né, que é um dos eixos em que a gente procura atuar no sentido de reduzir esse gap, né, entre produção de conhecimento e desenvolvimento de soluções para desafios reais da indústria e da sociedade. O papel que a gente tem feito é, sobretudo, um papel de orquestrador, né, e de criação de um ambiente habilitador para potencializar o desenvolvimento de soluções. Nós desenvolvemos, então, desafios de inovação aberta com as empresas. Hoje são mais de 40 empresas que integram, né, o Programa de Inovação Aberta. Já foram mais de 38 soluções inovadoras, já foram captados quase 50 milhões de reais em programas. Só nesse último período foram apresentados, né, e pleiteados mais de 25 milhões para fundos de fomento, né, para o apoio ao desenvolvimento de desafios que foram apresentados pelas empresas. Os desafios são apresentados, né, o parque, em conjunto com as empresas, entende, né, procura entender e compreender e detalhar esses desafios de inovação nas empresas, né, criar prioridades, enfim. E, a partir daí, buscar conectar universidades, startups, aqueles que podem prover soluções e, ao mesmo tempo, buscar, né, o apoio de fundos de fomento. É por meio desse mecanismo que a gente consegue, então, entregar soluções inovadoras, né, entregar possibilidades novas que ampliam o portfólio de produtos, muitas vezes, né, para as empresas, e que podem gerar ampliação de competitividade para aquelas empresas que participam conosco dessa, especialmente aí falando no caso dessa iniciativa de inovação aberta, né? Ainda que as conexões elas possam envolver qualquer um dos 3 eixos, né? Algumas empresas então se conectam ao parque, sobretudo porque encontram valor em outros eixos de atuação, como por exemplo educação, capacitação, cultura de inovação. A gente tem aqui, por exemplo, a atuação da TOTUS, né, com o Instituto Prospera, e que vem especialmente nesse âmbito, né, de educação, capacitação, fomento ao empreendedorismo e cultura de inovação. Então, as conexões são operadas pelo parque
a partir da percepção sobre o que gera valor para o parceiro e para os parceiros, né, que estão conosco aqui nesse ecossistema, e aquilo que engrandece, né, resultados e fortalece resultados das organizações em cada um, né, dos diversos eixos, né, dos eixos de atuação que a gente tem aqui. Sim. E quais são, né, já finalizando, os próximos passos para fortalecer o Parque Tecnológico de Santo André sobre o papel da inovação no desenvolvimento? Desculpa. Quais são os próximos passos para poder, né, desenvolver o Parque Tecnológico com um polo de inovação e ampliar a participação de empresas e instituições nesse ecossistema? Olha, nós estamos hoje, nós inauguramos, né, o parque foi lançado no final de 2019, nesse momento nós iniciamos a operação, né, do Centro de Inovação aqui, a sede física do Parque Tecnológico, dos laboratórios. Esse é o momento de aprofundar o que nós realizamos até agora a partir das capacidades que foram estabelecidas aqui, né? Hoje são 4 laboratórios: laboratório de energia, inteligência artificial, internet das coisas, manufatura avançada aditiva. Agora é o momento, né, então, de fortalecer as conexões, aprofundar o desenvolvimento dos laboratórios, né? Nós ainda temos equipamentos, pessoal para mobilizar em torno desses laboratórios e tornar o uso desse equipamento um uso mais, que a sociedade se aproprie mais, que as empresas se apropriem mais, né? Nós já realizamos ao longo desse semestre, por exemplo, 23 eventos, mais de 23 eventos, na verdade, a esse momento. Já tivemos aqui mais de 1.000 visitantes, né, só no programa Tech Tour. Agora, né, já são, além desses demonstradores que você mencionou, nós já temos aqui 6 demonstradores tecnológicos. Então, o esforço agora é para ocupar esse espaço, né, dar cada mais, né, para além do que já tem sido feito a partir dessa rede que eu mencionei, né, anteriormente, que constitui o Parque Tecnológico. Agora é o momento, a gente usa uma expressão aqui, Malu, que é a hora agora de botar o fogo, né, botar fogo no parquinho aqui. De fato, né, agora que o ambiente físico está constituído, é ocupá-lo, trazer mais atividades, né, fazer com que os parceiros se aproximem e se apropriem desse espaço, fortalecendo, usando esse espaço como um ambiente para fortalecer as conexões e as ações que nós já vínhamos desenvolvendo desde 2019. Muito bem, diretor. Agradecemos, né, essa entrevista, a sua participação aqui na Rádio A Guardiã da Notícia. Eu vou pedir para o senhor, por favor, fazer um convite para as pessoas saberem mais sobre o parque, para poder visitar o parque. Muito obrigado, Malu, né, até pela lembrança, né, pela oportunidade. Né? Nós temos o site do Parque Tecnológico, pode ser visitado, nossas redes sociais. Se você digitar Parque Tecnológico de Santo André, já vai aparecer os links, né, para nossas páginas, Facebook, Instagram, ao próprio site do Parque Tecnológico. No site do Parque Tecnológico é possível, inclusive, visitar agendamentos, né, visitas técnicas para empresas, visitas guiadas, né, para escolas, estudantes. O convite, vou refazer, né, aquele convite nesses termos mais jocosos a que eu me referi, a esse convite, né, de nos ajudar aqui a botar fogo no parquinho. Venham nos visitar, venham entender as conexões que são possíveis, né? Há espaço para empresas, startups, universidades. Conheçam, né, as iniciativas do parque, agendem conosco, venham aqui conversar para que a gente possa, né, com certeza nós vamos encontrar possibilidades para cada um dos atores, né, que se aproximem e que passem a conviver conosco aqui. Muito obrigada, diretor. Conversamos agora com o diretor Marcos Godinho. Ele é diretor do Parque Tecnológico de Santo André, sobre o Parque Tecnológico de Santo André e aí o papel da inovação no desenvolvimento da cidade e da região. Meu nome é Malu Giaqueto. E para mais informações, por favor, nos acompanhe no restante do dia. Até mais!